Eu sou a professora Elisiane Vitória Tiepolo, da Universidade Federal do Paraná, o setor litoral. Eu sou formada em letras também pela Universidade Federal e tenho mestrado em literatura brasileira, e a minha pesquisa já foi em torno da literatura voltada para a educação de jovens e adultos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a educação de jovens e adultos de uma maneira mais ampla, pensando nos sujeitos que frequentam a EJA. O título da minha fala é Uma Educação para Jovens e Adultos, e a partir dela eu gostaria que a gente conseguisse delimitar qual o nosso papel de educadores dentro dessa modalidade de ensino. Então, para começar, né, a gente sabe que a LDB ela prevê a EJA como uma modalidade. Isso é bem diferente de como a EJA vinha sendo tratada como suplência. Inclusive, ainda hoje, por conta das escolas que querem vender a EJA, né, para a população, as pessoas usam o termo supletivo e não educação de jovens e adultos, mantendo uma designação anterior à LDB 9394 de 96, mas mais do que uma mudança de palavra, a gente tem aqui uma mudança de conceito. A EJA, enquanto suplência, né, a educação de jovens e adultos enquanto suplência, ela tinha um caráter de apêndice, algo fora do sistema de educação básica. Já a EJA, né, a partir da LDB de 96, ganha o caráter de modalidade porque ela está dentro do Sistema Nacional de Educação Básica, tem verba para isso, precisa funcionar em escola, tem que ter professor regularmente contratado. Então, ela passa a ter um status de escola e um acompanhamento do Estado que é imprescindível para a garantia da sua qualidade. Então, isso é bem importante da gente entender, né, essa diferença entre compreender a EJA enquanto suplência e enquanto modalidade, da mesma maneira que é importante a gente não perder de vista, apesar da modalidade se chamar educação de jovens e adultos, de que ela se destina a um público, né, que não frequentou a escola na chamada idade certa. Então, ela vai atender jovens ou adolescentes, vamos usar aí como sinônimos, né, a partir dos 15 anos, adultos, trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, e uma característica bem importante da EJA na atualidade é que ela vem atendendo também muitos idosos. Isso também a gente deve destacar, porque trabalhar com... Nós não vamos pensar aqui em faixa etária, é quase um latifúndio etário, né? Porque eu tenho, a partir dos 15 até a idade em que a pessoa quiser voltar a estudar. É bastante comum na alfabetização de jovens e adultos o retorno de pessoas mais idosas que vêm com o desejo, por exemplo, de aprender a ler a Bíblia, né? Vem com esse horizonte específico de, além de frequentar uma igreja, né, ouvir alguém lendo aquelas palavras que tanto lhe fazem bem, a pessoa quer ela mesma, né, além de carregar a Bíblia, poder chegar em casa e ter autonomia para a leitura desse livro que ela acompanha, que lhe acompanha há tantos anos. Então, estar na EJA é estar nessa amplitude bastante grande de experiências de vida diversas, interesses diversos, e que a gente precisa levar em consideração como educadores dessa modalidade. Bom, uma primeira questão que eu queria refletir com vocês é em relação a... Bom, se a gente tem, né, um sistema regular de educação básica para atender o ensino fundamental e o ensino médio, por que é que a gente precisa ter uma modalidade nesse sistema
para atender jovens e adultos, né, e idosos, como eu vinha falando. Bem, infelizmente, né, a gente vive num país de grandes desigualdades ainda, e vai havendo, né, a partir de todo um contexto social e econômico, a evasão, a repetência, a exclusão, né, dos sujeitos. Isso é bem interessante, né, quando a gente fala conversa e vai atrás das histórias de vida dos nossos educandos, o fato de que a maioria deles passou pela escola, fez 1 ano, 2 anos de escola e foi, por uma série de questões, foi sendo evadido desse sistema, né? Por exemplo, né, a gente tem as questões de trabalho, muito comum na zona rural, por conta do calendário escolar ele ser o único, independente de estar na zona rural ou na zona urbana. A gente tem, durante a época da colheita, uma evasão bastante grande dos filhos que vão acompanhar seus pais no trabalho. E deixam a escola e aí tem que começar tudo de novo, aquilo que todo mundo conhece, né? A vulnerabilidade social, a questão das drogas, da violência, da precariedade de vida mesmo, em que muitas dessas crianças e jovens vivem, isso também faz com que eles saiam do sistema escolar regular. Às vezes a distância, né, a ser percorrida entre a casa e a escola, uma questão que tem também provocado bastante a saída dos alunos do ensino regular, no caso dos adolescentes, é a gravidez precoce. Então há muitos estudos já mostrando como as meninas especialmente, né, sofrem com a gravidez precoce, a consequência de abandonarem a escola, de não terem condições de voltar para a escola depois dessa gravidez. E a gente não pode negar também que existe uma parcela de alunos que abandonam a escola por conta da desmotivação, né? Passam a não ver sentido na escola, não ver significado naquilo, e começam a se desinteressar primeiro nas salas de aula, uma coisa que os professores percebem bastante, tem visto isso de forma bem comum. E essa desmotivação que a gente começa a perceber dentro da sala de aula, ela leva o sujeito a deixar de frequentar, a não ir mais para a escola. Bom, isso provoca o quê? Provoca o fato, né, de que alunos que deveriam estar na escola dentro do ensino regular e abandonam essa escola, ou são abandonados pelo sistema, retornam à EJA. E por que retornam? Né? Essa é a nossa segunda questão aqui na nossa reflexão. Por que retornam? Também são várias as razões pelas quais jovens, adultos e idosos retornam, né? A gente tem uma parcela que volta, às vezes até motivada por uma razão bem funcional, que preciso fazer a prova do Detran e não sei escrever. Então retorno porque acho que vou lá quase que fazer um curso, né, de redação, o que não é isso. As próprias exigências do trabalho moderno, né, o sujeito vai percebendo que é necessário na contemporaneidade uma educação continuada, né, a história não posso parar e tal. Então muitos trabalhadores voltam a estudar. Até porque hoje, para você fazer qualquer concurso público ou mesmo nas empresas privadas, a certificação, pelo menos no ensino fundamental, ela é exigida, né? Então o sujeito percebe que ele pode ser ter uma excelente experiência profissional, ter uma prática maravilhosa, mas se ele não tiver a escolarização, ele fica à margem desse sistema. Então ele volta para a escola. A gente tem também uma parcela bastante grande, especialmente de mulheres,
que voltam para a escola vendo que os filhos precisam de ajuda e que essa ajuda precisa ser dada pela família. Então voltam a estudar quase que numa necessidade de não ver repetido no filho aquilo pelo qual passou, né? Que foi a não ajuda em casa, a assistência em casa, o acompanhamento escolar em casa, pode ser também uma razão para a repetência e a posterior evasão. Então as mães voltam muito para a educação de jovens e adultos em busca desse conhecimento escolar que pode ajudar os filhos na escola. Entre os idosos é interessante, né, que muitos voltam em busca de um novo espaço de convívio, né? Então, voltar a conviver em grupo, a ter um espaço para contar suas histórias, a ser reconhecido enquanto sujeito participante da vida, né? Então a gente tem também esse fato como razão. Mas eu poderia dizer que tudo isso tem em comum, no caso da educação de jovens e adultos, o fato de que os sujeitos voltam por vontade própria, por uma necessidade intrínseca de estar ali. Isso é diferente no caso das crianças, né? As crianças são levadas até a porta da escola, deixadas lá. Se os pais não fazem isso, o conselho tutelar leva os pais a levarem as crianças, então há uma certa meio compulsório para a criança estar na escola. Para o jovem adulto, não, ele vai porque ele quer, porque ele deseja estar ali. E isso tem que ser levado em consideração na medida em que, se ele chegou ali por vontade própria, se ele não encontra na escola respostas para as suas demandas pessoais e sociais, não vê significado naquilo que a escola lhe apresenta, não se sente respeitado nessa escola enquanto sujeito, né, que tem uma história de vida e tal, ele, da mesma forma que ele veio, ele vai, né? E aí a nossa parcela de responsabilidade como educadores, ela é tão grande quanto em qualquer nível ou modalidade da educação, né? Bom, outra coisa que eu queria conversar com vocês, né, é de que esses jovens e adultos, a gente fala assim bem genericamente, são jovens e adultos e idosos, mas há várias questões que estão por trás dessas palavras, né? Quem são esses jovens? Qual a classe social a qual eles pertencem? Por que muitos têm deixado o ensino regular e migrado para a EJA? Que razões levam os sujeitos a isso, né? A gente fala jovens e as jovens e os jovens, homens e mulheres, transexuais que voltam à escola, idosos e idosas, trabalhadores e trabalhadoras, e todo esse coletivo ele vai se encontrar nas nossas turmas de educação de jovens e adultos com as mais diferentes histórias de vida, com uma diversidade bastante grande de desejos por estarem ali, com valores, né, diferentes, e é nesse espaço da escola em que nós vamos produzir, construir conhecimento. E para isso, né, é preciso que a escola tenha uma metodologia adequada a essa modalidade, a esses sujeitos, que a gente resume, né, em jovens e adultos, mas que carregam, né, essa ideia de jovens e adultos, carrega uma diversidade humana riquíssima e que não pode ser calada, né, porque é a partir dela, a partir das histórias que essas pessoas trazem, e numa interação com o conhecimento escolar, que o conhecimento ele vai sendo construído coletivamente. Não foi à toa que Paulo Freire insistiu tanto, né, e que a gente continua insistindo, de que todos os saberes são importantes, os escolares tanto quanto os saberes que os nossos educandos trazem, e que é nessa troca de saberes
que o conhecimento ele acontece. Né? Se a gente não tiver essa perspectiva do respeito aos saberes trazidos pelos educandos da EJA e que tem uma base muito forte na oralidade, se a gente não tiver bastante certeza, né, de que esses conhecimentos têm valor, tanto quanto os conhecimentos escolares, a gente já parte de um princípio bastante frágil, né, e que acaba caindo numa perspectiva da educação tradicional, bancária, tal qual também descreveu Paulo Freire. E o aluno, uma das razões pelas quais também ele abandonou a escola é o fato de, submetido a uma educação tradicional e bancária e mecanicista, ele não aprender, né, não se vê como sujeito daquilo, e se sentindo excluído dentro do próprio sistema. E se a gente faz isso no retorno dele à EJA, é bem provável que mais uma vez ele se sinta frustrado, né, por não se ver sujeito da sua própria aprendizagem, assim como ele é sujeito no mundo, né? Porque, diferente da criança, né, os adultos eles têm experiências de vida e próprias experiências de letramento, né? Eles estão no mundo letrado e se viram com ele, mesmo tendo tido poucas informações sobre a linguagem escrita ou informações que os levaram a uma condição de analfabetismo funcional. Mesmo nessas condições desiguais de trânsito numa sociedade letrada, os adultos eles criaram estratégias para transitar nessa sociedade, e essas estratégias precisam ser levadas em consideração, conhecidas e trocadas, né, com as formas de conhecimento, de saberes da escola formal. Mas vamos um pouquinho mais para frente, né? Porque assim, tendo em vista esse panorama que é rico, né? Não vou chamar de complexo, porque às vezes as pessoas confundem complexo com complicado, e não é isso. Estar na EJA está numa possibilidade humana e educativa, portanto, bastante rica, né? Então, na EJA, o meu ponto de partida metodológico mesmo, a gente pode falar assim, são as histórias de vida que os sujeitos trazem, e que são histórias vinculadas ao trabalho e a estratégias de letramento dentro de uma sociedade letrada. Bom, se eu vou levar em consideração as histórias de vida das pessoas, né, eu vou precisar pensar numa perspectiva da educação. Por isso, a EJA, a educação de jovens e adultos, e não o ensino de jovens e adultos. Porque aí, de novo, não é só uma mudança de palavra, não é só o fato, né, da gente pensar que, tanto faz eu falar educação ou ensino, tanto faz eu falar o ensino de jovens e adultos ou a educação de jovens e adultos. Não tanto faz, porque se a gente for à raiz das palavras, né, a etimologia das palavras, a gente vai ver que educar, do latim ex ducere, ex, fora, né, colocar para fora, ducere, guiar, conduzir, liderar. Então, é conduzir algo que o sujeito possui para fora. Na perspectiva do Paulo Freire, é aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente, né? Todo mundo tem conhecimentos, e na escola o que a gente vai fazer é uma troca de conhecimentos. Portanto, eu como educadora preciso criar estratégias para que o sujeito traga suas histórias de vida, compreenda-as como produção de conhecimento, produção de linguagem, produção de cultura, e que passe também a compreender os conhecimentos escolares como essa produção também, né? Bom, já ensino, também do latim, insignare, indicar, fazer sinal, apontar numa direção,
é algo exterior. Então, enquanto educar é algo interior, que pressupõe, né, algo que o sujeito tenha, ensinar é algo que se deposita, se coloca, né, eu ensigno alguém. É algo que o professor tem, mas o outro não tem, que eu sou capaz de depositar no outro, né. E é interessante também se a gente for ao Aurélio, né, no Aurélio diz lá que o verbete, né, diz que ensinar é transmitir conhecimento, treinar, indicar, e o último né, é o mais interessante deles, ensinar como um sentido de punir, no sentido da lição, né? Então eu vou te ensinar isso aqui, e que para alguns professores muito vinculados à perspectiva tradicional, isso fica bastante compreensível, né? Bom, eu já citei não sei quantas vezes o Paulo Freire, porque não há como pensar a educação de jovens e adultos senão a gente voltando e aprofundando a leitura de Paulo Freire. E Paulo Freire diz, né, que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. Bom, numa leitura mais rasa, né, eu poderia dizer que, bom, se ninguém educa ninguém, isso quer dizer que a escola não tem função. Acontece que ele não disse só isso, né? Ele disse que ninguém educa a si mesmo. Então, portanto, eu sozinha, numa perspectiva bem egoísta, né, de estudo, também não me educo, porque o próprio livro que eu leio, ele é a expressão humana. Já sou eu interagindo com alguém quando eu leio, né? E ele continua dizendo, as pessoas se educam entre si, ou seja, no coletivo, em trocas que ele vai chamar de trocas solidárias e mediatizadas pelo mundo, pressupondo, né, de que quando eu trabalho com qualquer conhecimento escolar que vem moldado na linguagem oral ou escrita, essa linguagem ela não é uma linguagem instrumental, é algo que esteja exterior ao sujeito, mas ela é, como ele também, no neologismo que ele criou, ela é uma palavra mundo, né? A ponto da leitura de mundo preceder a leitura da palavra. E isso tudo, se na educação regular, isso já é bastante importante da gente pensar, na EJA é imprescindível, porque a gente vai estar lidando com sujeitos e suas histórias de vida. E aí, né, a gente, reafirmando isso tudo, né, eu acho que a gente pode ter sempre, né, quando estiver pensando a EJA na perspectiva metodológica, na escolha do material, nas nossas escolhas de que textos nós vamos levar, nas nossas escolhas de que recortes de conhecimento nós vamos fazer. É importante que a gente não perca de vista esses pressupostos do Paulo Freire, né? Ou seja, ninguém aprende sozinho, portanto, o papel do educador ele é essencial, porém, ele não é a única referência. É nesse rico coletivo, né, que a gente conversou sobre o qual a gente conversou anteriormente, é nesse rico coletivo que o conhecimento se produz. E o professor está ali mediando essas histórias, esses conhecimentos e trazendo, sim, a referência do conhecimento científico, para compor essa riqueza que a gente já vai ter ali no nosso grupo de educandos. A gente também, nós aprendemos fazendo e pensando no que fazemos, na perspectiva do Paulo Freire, né, a reflexão, ação, reflexão, não há como descolar teoria e prática, porque toda teoria ela se desdobra numa prática, assim como toda prática revela uma teoria, mesmo que o sujeito não saiba descrevê-la, né? Então não é possível pensar
esse é o conhecimento da escola, esse é o conhecimento da vida. Se eu faço isso, eu já estou rompendo com um pressuposto epistemológico da minha prática, né? Ninguém nasce sabendo, e esse princípio é muito importante no caso da EJA, porque muitos dos alunos chegam com uma autoestima bastante baixa, né, na medida em que se sentem responsáveis pela sua própria evasão, né, e isso é reforçado, inclusive, né? Você saiu da escola, você estava na escola, saiu, eles dizem muito papagaio velho não aprende a falar, como se houvessem se a gente tivesse houvesse alguns mais inteligentes, mais dotados do que outros, e aqueles que não deram continuidade para os estudos fossem fracassados individualmente, né? E sempre podemos aprender mais, e os idosos nos dão essa linda lição, né? Que a princípio quem dá aula para a educação de jovens e adultos sabe que muitas vezes quem sai de lá com conhecimento e com uma outra perspectiva para o mundo é o educador e não o educando, mas ele volta para a escola, mesmo com as suas riquíssimas experiências de vida, tendo criado seus filhos e permitido a eles darem continuidade aos seus estudos. Eles voltam à escola para nos dizer que sempre podemos aprender mais. Bom, é isso, e espero que todo mundo fique muito animado para trabalhar na educação de jovens e adultos. Muito bem. Quanto tempo deu aí? Eu queria saber quanto tempo deu. Tem um cronômetro ali? Vou fechar a uma verde. Eu te digo quanto tempo durou. Tá. Fala o que quiser. Oi. Não está indo o cursor. Será que tem que fazer aí? É só um start. Obrigada. Olá, eu sou a professora Elisiane Vitória Tiepolo, sou professora da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral. Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal e nessa instituição também tenho mestrado em Literatura Brasileira, onde eu já fiz uma pesquisa voltada para a educação de jovens e adultos. Hoje nós vamos conversar sobre a alfabetização e a pós-alfabetização na EJA, a partir da perspectiva do neoleitor. Eu vou usar esse termo neoleitor porque ele é um termo recente para identificar especialmente os jovens e adultos que voltam para a escola e retomam o seu aprendizado da leitura e da escrita. Neoleitor não é uma palavra, então, que a gente utilize dentro da educação regular,
ela vai estar dentro do contexto da EJA, né? E a gente poderia dizer que é aquele momento, né, na caminhada de aquisição da linguagem escrita, em que o sujeito sai de uma situação de analfabetismo e começa a adentrar uma situação de alfabetização rudimentar. Eu vou trabalhar com esses conceitos, com esses níveis de alfabetização um pouco mais para frente, então voltamos a essa questão. Bom, eu trouxe essa imagem para a gente começar a se imaginar, né, ou a se colocar na pele das pessoas que retornam à educação por meio da modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, e como elas têm lidado numa sociedade absolutamente iletrada, né? Vocês estão vendo aí uma cena que é comum nos centros urbanos, ônibus todos iguais. Eu coloquei não sei se é japonês ou chinês, mas enfim, com ideogramas, justamente para a gente perceber a dificuldade que é para alguém que não domina a leitura e a escrita transitar numa sociedade absolutamente iletrada, né? Que mecanismos as pessoas usam para poder ter mobilidade de sair das suas casas, levar seus filhos para a escola, irem para o trabalho, em mínimas situações do cotidiano. E nessa perspectiva a gente tem duas questões. A primeira, de quantas estratégias cognitivas os jovens e adultos já criaram, quantos saberes já produziram para poder lidar com essa complexa sociedade urbana e letrada. Portanto, produziram conhecimentos para estar nesse mundo, e ao mesmo tempo o quanto a escola é importante para que essas pessoas tenham garantido o seu direito constitucional de ter acesso à educação pública de qualidade, né? Então, nessas duas perspectivas de como sujeitos, eles já produzem conhecimento mesmo não sendo alfabetizados, mas são letrados, porque têm estratégias para viver numa sociedade letrada e compreender os usos sociais da linguagem escrita, e também para a gente reforçar aqui a importância de que a escola dê acesso, de fato, à leitura e à escrita. A minha outra imagem também é para continuar reforçando essa tese, né? Eu tenho aí de novo, né, uma rua, talvez o único lugar mais reconhecido seja ali um símbolo internacional, mas que eu poderia entrar com mais segurança, mas no demais eu teria que olhar porta por porta, olhar o que tem lá dentro, depois memorizar isso tudo, né, para poder transitar e ter atendidas as minhas necessidades aí nessa rua. E aqui é uma página de um jornal para a gente experimentar mais ou menos o que fazem os adultos que aprenderam algumas coisas na escola em relação à linguagem escrita e precisam, com essas algumas informações, darem conta de olhar tudo que está publicado nos jornais, nas revistas, na própria televisão, que veicula informações também pelo texto escrito, nos documentos que recebem no trabalho, nos documentos que recebem da escola dos seus filhos, e que precisam, né, interagir com o mundo via linguagem escrita. Aí a gente tem um jornal em russo, e como é que quem não domina a linguagem escrita vai se virando com isso, né? Talvez o primeiro recurso seja olhar a imagem, né? E se eu conheço esse político, né, esse representante aí do governo, isso já me dá me permite criar uma série de hipóteses. Por exemplo, né, se eu sei que ele está vinculado ao Ministério da Economia, eu olho ali no cabeçalho e talvez eu identifique a palavra economia.
porque cria uma conexão entre a imagem, né, de alguém que eu sei que é dessa área e aquela sequência ali que a princípio não teria nada a ver com economia, mas que aí, por conta dessa leitura da imagem, eu já vejo aquele E ao contrário e já emendo tudo lendo economia, né? Mas vejam que a minha interação com o texto ela é bastante rasa, né? Eu não teria condições de, a partir dessa leitura, como não tenho, de dizer o que esse jornal fala sobre o Brasil. Eu poderia pedir para alguém ler para mim, né? Mas a leitura terceirizada ela é muito arriscada, porque quem lê com uma determinada entonação, lê com uma determinada intenção. Portanto, o texto lido, ele não é o texto lido por outro, não é o texto tal e qual eu leria esse texto, né? Então, nessa perspectiva, né, é importante que a gente, como professor, como educador da EJA, perceba que os jovens adultos e idosos que estão na modalidade, estão lá nas nossas salas de aula, eles têm características em relação às estratégias já construídas em relação a essa linguagem. Eu estou falando aqui da linguagem escrita porque a linguagem oral ela não precisa de escola, né? A gente aprende a linguagem oral nas nossas interações sociais e não preciso ir para a escola para aprender isso. Lógico que na escola eu posso aprender uma modalidade mais formal da linguagem oral, mas a estrutura da língua todos nós aprendemos no nosso convívio social. Porém, a linguagem escrita é um sistema mais complexo porque é um sistema de representação de segunda ordem. Ou seja, quando eu falo, eu já uso um sistema simbólico. O que eu digo é uma representação do mundo. Quando eu escrevo, por que é de segunda ordem? Porque se trata de uma representação de uma representação. A linguagem escrita é a representação da linguagem oral, que já é uma representação. E obedece um sistema complexo de combinações, de estrutura para existir, né? E exige processos cognitivos mais complexos e, por isso, a necessidade da escola. Mas de uma escola que reconheça as características do neoleitor e do leitor, que são características muito diferentes das da criança, né? Um sujeito da EJA, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, possivelmente já tem conhecimentos que vão ser importantes de ser retomados pelo professor na mediação com o texto escrito. Para isso ficar um pouquinho mais claro, eu espero, né, eu vou usar aqui os dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional para a gente entender mais ou menos os diferentes níveis que podem de domínio da linguagem escrita que podem estar, né, nos nossos espaços de escola, na EJA, e que precisam ser levados em consideração no momento em que a gente for mediar qualquer conhecimento, de qualquer área do conhecimento, tendo em vista que esses conhecimentos são mediados na escola pela linguagem escrita, né? Quando eu falo, né, quando eu exponho oralmente determinado assunto, a linguagem não é um empecilho, a princípio, para a interação com esse conhecimento. Porém, nos textos escritos, dependendo do nível em que cada um de nós esteja em relação ao domínio da linguagem escrita, isso precisa ser levado em consideração, sim, né? Porque aí o sujeito não interage com aquele conhecimento que está lá naquele texto escrito. Então, de acordo com esse Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, nós temos podemos dividir o domínio da linguagem escrita em 4 níveis, né? O primeiro deles é
analfabetismo, e os analfabetos que voltam à escola voltam para a fase 1, ou, né, em programas como agora a gente tem o Brasil Alfabetizado, em programas para alfabetização, ou a fase 1, né, em que serão alfabetizados. Eu não vou me ater aqui agora, porque quero me voltar mais, não para as questões da alfabetização, mas sim da pós-alfabetização, do que eu chamei lá na apresentação da nossa conversa de neoleitor, né? Bom, o neoleitor, ele vai estar nos níveis seguintes, né? O nível básico, o nível rudimentar, que corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares, como o anúncio ou uma pequena carta, ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica. Bom, segundo o INAF, né, de 2011 e 2012, nós temos nesse nível 21% da população pesquisada. 21% que pode estar na escola ou não, mas certamente, se eu estou na EJA, eu vou ter uma parcela, né, de pelo menos 21% de adultos, jovens e adultos nesse nível rudimentar, que vão exigir de mim, enquanto educadora, uma mediação entre o material escrito que eles vão ter acesso, diferente da mediação que eu teria com sujeitos já plenamente alfabetizados. Porque vejam, eles são capazes de ler sozinhos apenas textos curtos e com assuntos familiares. Bom, os assuntos da escola não são necessariamente os assuntos familiares, são os conhecimentos científicos. Portanto, o próprio assunto, né, ele já precisa receber um tratamento metodológico que dê acesso na troca entre esse conhecimento escolar e os conhecimentos que o educando traz. Nessa troca, né, já vão o próprio conhecimento, que é diferente do conhecimento que o adulto traz, já vai precisar ser apresentado de uma maneira que lhe seja acessível, quanto mais esse conhecimento apresentado nos textos escritos, né? A gente vai ter também na EJA muitas pessoas dentro do nível do alfabetismo básico. Pessoas classificadas nesse nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações, mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, e leem números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações, têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações. A gente tem aí no nível básico 47% da população pesquisada. Bom, mais uma vez, né, se a gente está falando aqui de nível básico, nós estamos falando de pessoas que estão na escola, que voltam a estudar e que vão precisar, né, da linguagem escrita para ter acesso aos conhecimentos científicos trabalhados pela escola. E como é que eu me preparo como professora para fazer essa mediação, tendo em vista, né, essa condição de leitura dos meus alunos? A primeira questão é que não posso pensar que os meus alunos, isso não acontece só na EJA, né, porque vocês vão ver agora que o que a gente consideraria no nível pleno, né, o ideal, né, pelo menos no final do ensino médio, corresponde apenas a 28% das pessoas pesquisadas, que são aquelas pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e interpretar informações, distinguem fato de opinião e realizam inferências e sínteses.
Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos. O que às vezes eu percebo, né, é que muitos professores trabalham como se todos os alunos estivessem no nível pleno de alfabetização. E esse é o nosso ideal, esse é o nosso horizonte. Mas o fato é, né, que para que os educandos e educandas, fizemos aqui o recorte da EJA, né, cheguem ao nível de alfabetização plena, é necessário um trabalho metodológico de mediação do conhecimento, mas também de mediação desse conhecimento via linguagem escrita. Por isso, a importância na qualidade dos materiais escritos, a adequação desses materiais ao perfil do público da EJA, ao fato de que as pessoas, né, que frequentam a EJA possuem histórias de vida que precisam ser levadas em consideração. Por isso, essa metodologia e a escolha desse material é tão importante, né, porque ele precisa revelar, né, o conhecimento dessas especificidades dos sujeitos da EJA, né. Pensando um pouco mais nisso, né, eu trouxe um exemplo de um texto de um aluno da EJA, para a gente pensar de os conhecimentos, não só que os nossos educandos não têm, mas principalmente os que eles já têm, né? É muito comum se olhar para um texto e pensar, nossa, né, olha o que ele não sabe, olha o que ele errou. Não, o nosso olhar aqui é o que ele sabe, de que ponto eu vou partir para então, né, poder almejar, ter como horizonte a alfabetização plena, né? Esse é um texto de um aluno, Manuel, e talvez numa primeira lida a gente tenha um pouco de dificuldade para compreender, mas eu acredito que não exige muito esforço, né, para saber que o Manuel ele é jardineiro, de que ele está bastante contente com o salário, e daí eu já faço uma referência, né, ele não vai pedir aumento, ele está contente com o salário, e de que a principal característica dele é ser caprichoso. Bom, se eu leio em busca dos saberes do Manuel, eu tenho aqui o registro, né, da história dele, ainda com certa dificuldade em questões como segmentação, pontuação, né, ortografia, mas o principal o Manuel já traz, que é a possibilidade dele mesmo registrar a sua história sem interferência por meio do texto escrito. A partir dessa constatação, a minha atuação como professora vai ser não olhar o que ele, não olhando o que ele não sabe, mas olhando o que ele sabe, criar situações, né, escolares, que é o ambiente que a gente está, para que ele aprenda aquilo que ele ainda não sabe. Se eu não faço essa leitura na EJA, e eu corro o risco de deixar de lado todas as experiências de letramento, não vou nem entrar na questão deixar de lado as histórias de vida dos sujeitos, né? Mas vou pensar aqui nas histórias de letramento, de esforço cognitivo, de criação de estratégias, de saberes sobre a linguagem escrita que os alunos e alunas da EJA já trazem, né? E reconhecer essas estratégias, esses saberes, é importante para que eu possa construir uma metodologia que permita que ele alcance a alfabetização plena. Esse outro texto aqui, também, né, quem olha muito para as questões formais, talvez deixe de perceber o quanto de conhecimento linguístico o aluno já traz. Estes 4 corações aqui, é porque ela tinha o desenho, ela desenhou 4 corações, uma aluna, significa o verde e esperança, os nossos corações e o meu e de minha família, que juntos vivemos muito felizes, cheios de felicidade,
porque vivemos bem, gostamos de todas as coisas boas que existem. Qual que é o papel do educador aqui, né? Além de interagir com essa história, reconhecer que atrás dela tem um sujeito, uma identidade, adequar, por meio de uma metodologia de trabalho com a linguagem escrita, esse texto às questões formais. E para isso, né, eu tenho que levar em consideração de que se trata aqui de um jovem ou um adulto expressando a sua história de vida e expressando também os seus conhecimentos da linguagem escrita, que são muito mais ricos que os conhecimentos que a própria criança traz, né? Eu não tenho como comparar o letramento de uma criança com o letramento de um jovem e adulto, porque as experiências, não só as experiências de vida são muito diferentes, mas as experiências com a própria sociedade letrada são diferentes, né? A ponto de eu ter exemplos como esse daqui. Eu recebo muitas placas, e acho que no mundo virtual agora elas rolam bastante, né? Muitas placas e as pessoas me mandam com a intenção de que eu dê risada, de que eu ache, olha, né? Olha que ponto chega a ignorância. E eu sempre respondo educadamente, né? Dizendo, olha o que é uma pessoa que passou pela escola talvez 6 meses, recebeu algumas informações sobre a escrita, olha o que ela dá conta de produzir, de criar a partir desses poucos saberes que ela recebeu, né? A gente tem uma placa aqui bem interessante, né? Possivelmente o sujeito recebeu a encomenda dessa placa, e de todas as palavras que lhe foram encomendadas, a palavra afrodisíaco foi a que ele teve problemas, né? Mas não se vexou por isso e escreveu do jeito que ouviu. E ainda fazendo uma adequação para o padrão formal, né? Porque afro, segmentando, flor, fro não pode ser, né? Na escola todo R intermediário é corrigido como L. Então, ele faz uma hipercorreção. A flor, bom, o D também está claro como preposição de alguma coisa, então só pode ser zíaco. E eu penso sempre, né, que condições eu, se tivesse passado minimamente pela escola e recebido muitas vezes uma informação a ser memorizada, teria para fazer essa leitura de algo que eu ouvi e uma adequação para o texto escrito, né? Ou seja, né, se a gente não leva isso tudo em consideração, acontece que muitas propostas, muitos materiais acabam tratando o adulto como se ele não tivesse conhecimento e como se lhe fosse possível destinar um material um pouco que decalcado, uma metodologia um pouco que decalcada daquilo que se faz para a criança, né? Nesse sentido, né, eu gostaria de terminar com uma frase do escritor Moacir Scliar, que quando teve oportunidade de conhecer o conceito de neoleitores, num concurso promovido pelo MEC, chamado Literatura para Todos, do qual participavam escritores do Brasil inteiro, escrevendo para adultos do Brasil, jovens e adultos, especialmente do Brasil alfabetizado, né? Ou da fase 1. Então, neoleitores, quando ele teve a oportunidade de conhecer os conhecimentos dos neoleitores, ele disse o seguinte: neoleitores é uma expressão que recupera a dignidade individual ao falar de uma possibilidade de renovação pessoal mediante a leitura. Neoleitores significam uma neocultura, um neopaís certamente melhor do que aquele que temos. E eu acho, né, ou tenho certeza, que pensar nessa perspectiva toda é a possibilidade também não só de uma renovação pessoal do educando, mas do educador e da própria educação. É isso.